Olá, pessoal! Estamos dando início a mais um episódio do nosso Papo Imobiliário, o seu podcast no setor imobiliário no estado de Alagoas. O primeiro, o queridinho. Hoje temos a honra de receber Diego Durenberg. Falamos já da qualificação do Diego. Quem é Diego? O programa de hoje promete. Mas antes eu quero falar sobre os nossos patrocinadores e agradecer a eles por estarem ao nosso lado, por nos incentivarem. Vamos começar com a Nix Construtora Incorporadora. Falou em financiamento habitacional na modalidade de construção financiada, né? Aquisição, terreno e construção. A Nix já tem uma expertise de mais de 500 imóveis, mais de 13 anos no mercado. Sim, muito bem. No baixo, alto, médio, padrão. Pensou em construir, pensou Nix. E falando em construção, né, a gente pode falar da Comercial Casa Nova, que quer reformar, quer construir, vai lá procurar seu material de construção, fala com o Betinho, lá não tem desconto, lá é preço baixo de verdade. E se você achar um preço mais baixo do que lá, leva o orçamento que o Betinho cobre e é isso aí. O negócio é bom lá mesmo. O negócio é bom, o preço é bom e qualidade de produto, diversidade, você acha lá. E eu quero falar da Caoa, né? Tô doida por aquele carro novo, lançamento, Tigo 7 Pro híbrido. Às vezes eu confundo com o iPhone, aí é o 14, o Pro, é tudo. Mas sou apaixonada pelos carros da Caoa, depois que fiz o test drive, pronto, eu sonho com o Todo carro. mundo gosta do carro. Tigo, eu gosto do Arrisa, eu acho bonito o carro sedã. Eu gosto mais de SUV, né? Não sei como é que pronuncia direito. Cada um diz de um jeito. Mas aqui é a concessionária JCF Motors, a Caoa em Arapiraca. Temos lá a Grazi com um super atendimento. Quem for lá procura por ela, que vai ser bem atendido. Aproveitar que a gasolina aumentou aí, né? Vamos comprar o carro híbrido agora. Isso. Tecnologia na Caoa Cherry. E da Prefeitura de Arapiraca, né? Incentivando a gente culturalmente. Alô, nosso prefeito Luciano Barbosa. Obrigado aí pelo apoio, obrigado pelo incentivo, né? É muito importante eles estarem apoiando a gente por causa dessa diversificação cultural, o aprendizado que a gente está passando, e ter esse apoio é muito importante para a gente e para quem está ouvindo como também. Como meio de comunicação, né? Capacitação, conhecimento para toda a nossa classe. Com certeza. Conhecimento gratuito. A gente já teve muitos programas aqui que falou sobre a prefeitura, então vai lá ver os programas anteriores que ficaram muito bons, inclusive o primeiro foi com o prefeito. E falando em comunicação, vamos falar sobre o nosso convidado super especial de hoje, que é quase um global, né? O cara manja muito bem. Vai lá, Eduardo. Falta o cachê do global. Ele é apresentador do programa Mundo Imobiliário, né? Já estivemos por lá. Já estivemos por lá. Assistam o programa lá que a gente participou. Ele é diretor comercial da construtora Ouro Verde. Inspirou de forma indireta a criação do podcast Papo Imobiliário, né? Aqui em Alagoas, que veio através dele a ideia também. Uma das nossas inspirações foi Diego. Com certeza. E Mundo Imobiliário. Com certeza. E ele que é rico, né? Não é rico, ele é também, mas é rico sócio... das graças de Deus, rico dos bolsos, Amém. rico das comunicações e rico no mas mundo é rico, imobiliário. E é rico da sócio da imobiliária rico, né? Perfeito. Exatamente. Imobiliária aqui, referência em Arapiraca também. E é um prazer ele receber aqui, Diego. Eduardo, eu agradeço também o Cid e a Natália. É uma honra estar aqui trocando nessas experiências. Vocês também já estiveram lá conosco no programa Mundo Imobiliário. E eu queria realmente dar os parabéns. O programa, né, o podcast Papo Imobiliário é sem dúvida uma referência. Vocês hoje, como você mesmo disse, Eduardo, têm desenvolvido um canal de comunicação, de conhecimento, de geração, né, de experiências muito bom, não só para quem faz o mercado imobiliário, né? Porque quando a gente desenvolve um material como é o desenvolvido aqui no podcast, a gente não está falando só para profissionais do mercado. A gente está falando para a população em geral, para aquelas pessoas que sonham com a casa própria, para as pessoas que pensam em planejar nisso, né? Eu sempre falo que a casa própria, sem dúvida, é um dos principais patrimônios da família brasileira. Então, vocês estão de parabéns. Parabéns aos patrocinadores, porque estão incentivando o desenvolvimento desse conteúdo. Eu acho que é necessário que o comércio arapiraquense, as empresas arapiraquenses, elas apoiem esse tipo de conteúdo para que a gente possa estar desenvolvendo ainda mais o nosso mercado. E, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Bater esse papo aqui e aprender um pouquinho com vocês também. Olha, a modéstia.
Diego, para fazer esse resumo, assim, a gente botou só o que você faz atualmente, né? Na sua qualificação aí, na sua descrição. Porque, meu amigo, eu fui olhar a sua bio no LinkedIn, é coisa, viu? Quem quiser já segue, né, Natália? Não O sei nem qual cara é já mais. trabalhou, já ganhou prêmio, até especialização nos Estados Unidos of America. Ele já fez, já arrasa em tudo que faz. Já foi gerente Né? da área comercial de várias empresas aí, Isso. né? Isso, de grandes empresas multinacionais, né? E você pontua como seus pontos fortes na sua bio do LinkedIn a comunicação, a gestão de pessoas, o foco em resultado, a proatividade, a liderança e a criatividade. E quando eu li isso, tudo isso a gente vê muito claramente em você, né? A gente que convive, que somos seus parceiros somos seus parceiros, seus colegas de trabalho, de profissão, e lidamos com você sempre, a gente enxerga tudo isso realmente em você. Você não mentiu nem exagerou em nada aqui. Mas você escolheu agora o mercado imobiliário, né? E eu queria saber, porque assim, você tem competência, expertise para trabalhar em outros segmentos, e hoje você está no mercado imobiliário. O que te trouxe para esse mercado? Natália, é uma história longa, né? Antes de mais nada, você primeiro, obrigado pelas palavras, pelos elogios, mas e tem um ditado que diz que humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si, né? Então, assim, eu acho que quando nós desenvolvemos competências e habilidades, nós precisamos sim reforçar aquilo que nós acreditamos Sim. que somos, é importante. Eu concordo. E enfim, a vida, eu brinco, eu já trabalhei de tudo, a próxima seria, eu acho que vender armas, mas o Bolsonaro não foi eleito, eu acho que agora com o Lula não vai dar certo vender armas, né? Mas eu tive uma experiência profissional desde muito cedo. Eu sou arapiraquense, sou natural daqui. Mais cedo fui para Maceió, me formei em comunicação social, né? Então sempre foi uma área que eu fui muito apaixonado. Hoje, quando eu desenvolvo o programa Mundo Imobiliário, eu sei que vocês têm a mesma alegria, mas a gente, quando se comunica, quando a gente difunde conhecimento, quando a gente produz conteúdo, é sempre muito gratificante. Eu sempre digo, quando eu venho pra cá, eu venho feliz, assim, é uma coisa que eu faço com o coração, realmente. E eu fico feliz também quando vocês falam que, de certo modo, né, óbvio, bem humilde, que eu sei que vocês são muito criativos, mas a gente, de certo modo, né, ajudou a desenvolver o programa Papo Imobiliário, a ideia, mas hoje vocês também já ajudaram a desenvolver muitas outras ideias, né? Eu vejo muitos colegas corretores tentando desenvolver, né, podcasts. Tem exemplo aqui, o próprio André Felipe. Eu acredito que a Tailândia em algum momento também já fez alguma coisa do tipo. Então, assim, muita gente que assiste o Papo Imobiliário, que assiste o programa Mundo Imobiliário. Tem a Premium também, fazendo a Premium, podcast. Perfeito, muito legal o trabalho dos meninos. Tem uma galera aí que deu seguimento a isso, né? E é isso, eu acho que isso é muito importante. Mas voltando ao meu histórico profissional, eu sempre gostei muito dessa área de comunicação e gestão. Então, eu me formei em comunicação na Universidade Federal lá em Maceió, e aí me especializei nessa área comecei me especializando na área de marketing e de gestão. E ainda na universidade, eu passei num processo seletivo do programa de trainee das lojas americanas. E aí, consegui desenvolver um trabalho lá, fui promovido, cheguei a gerenciar, fui gerente geral de operação, voltei para Arapiraca, inclusive, poucas pessoas sabem, mas a loja daqui de Arapiraca, eu que fomentei, eu que inaugurei, aquela primeira loja que fica ali no centro da cidade. A gente estava até conversando aqui, infelizmente, a situação difícil da Americanas hoje, mas se Deus permita que uma empresa se recupere, porque é uma empresa que gera muitos postos de trabalho, uma empresa muito tradicional do nosso país e que, sem dúvida, leva acessibilidade a produtos de qualidade para muitas pessoas, muitas famílias, né? Mas também é difícil porque um fine tão barato, né? Eu gosto muito de comprar fine nas lojas americanas lá. Falar dá bem. É porque eu sou gordinho, né? O Diego, você precisa me ensinar a dieta dele, né? Rapaz, minha dieta, fazer uma propaganda aqui do meu médico daqui a pouco, mas foi luta. Mas enfim, e aí fui trainee na Americanas, eu sempre me apaixonei pelo varejo, me identifiquei demais, porque assim, eu conseguia unir tudo aquilo que eu também faço hoje como consultor imobiliário, né? Porque eu geria equipes, eu tratava direto com o cliente, eu vendia,
Então eu sempre fui muito chão de loja. Quando eu era da Americanas, eu lembro que eu pegava o microfone e ficava fazendo anúncio. Olha, cada coisa louca. E você era gerente naquela Gerente época geral. que fazia. Já essa... tô mesmo vendo. Não, imagina a promoção de copo. Tem uma informação aqui para quem está vendendo copo em Arapiraca ainda. Eu lembro que na inauguração aqui da loja, a gente vendeu no primeiro dia R$80 mil em copo. Isso em 2011, eu acredito. Olha. Então foi copo pra caramba. Aí o comprador até ligou pra mim, Diego, 80 mil de copo, o que foi que aconteceu? Eu digo, rapaz, eu acho que eu vou beber água em cuia, né? Mas assim, foi muito copo. Mas eu sempre fui muito apaixonado por varejo e a Americanas intensificou ainda mais essa paixão em mim. Foi quando eu tive um convite da Riachuelo para ser também programa de trainee, mas um programa mais acelerado para ser gerente geral em um curto espaço de tempo. E, obviamente, a proposta financeira, profissional foi muito interessante e eu acabei solicitando o desligamento da Americanas e fui para Riachuelo. E aí, na Riachuelo, aí fui para São Paulo, aí depois voltei para Maceió, e aí gerenciei algumas unidades em Maceió, depois voltei para Arapiraca e também inaugurei a loja de Arapiraca. Essa loja aqui, Riachuelo, em Arapiraca, tive a felicidade também de ser o gestor que iniciou a atividade. Eu brinco, eu trouxe a Americanas, trouxe a Riachuelo, quem quiser trazer um negócio novo, quem sabe não me chama aí, ainda não, no louco eu volto para E nessa fala ele demonstrou que ele não é aquele gerente de escritório, né? É o gerente de botar a mão na massa, que isso é muito importante e a gente vê muito no mercado imobiliário. O cara vira gerente, ele quer estar dentro da imobiliária só dando ordem. Exato. E não é assim. É até essa dica, né, Eduardo? Eu acho que para qualquer tipo de coisa que a gente faça, e principalmente quando a gente lida com vendas, a gente tem que estar na frente do negócio. É impossível você sentir a real necessidade do cliente se você não estiver em contato com o cliente. Então, para qualquer atividade, isso é muito importante, né? A gente vai ter a oportunidade, eu acredito, de falar mais na frente, sobre, talvez, assim, algumas das nossas experiências com vendas, com gestão, e salientar e fortalecer para quem está assistindo, às vezes quem está começando na profissão, entender que é muito importante essa parte de execução e de estar próximo do cliente, né? A profissão de consultor imobiliário é uma profissão que exige muito de nós e para que nós possamos ter sucesso, é importante que a gente se capacite, mas que principalmente a gente se dedique e é 99% transpiração e 1% inspiração, não tem como ser diferente. O nosso mercado ele é uma evolução constante, né? Ou seja, se você for gerente e você quiser ser gerente de imobiliária, ficar só na imobiliária, você não vai entender o consumidor final e você não vai conseguir gerenciar bem sua equipe. Perfeito. Né? Eu falo muito para o consultor lá na imobiliária o seguinte, é importante a gente ter esse momento aqui de back-office, né? De estar dentro do escritório, fazendo planejamento, fazendo organização de tempo, mesmo porque às vezes a gente, se não fizer isso, a gente vai perder tempo na execução. Às vezes a gente deixa de gastar tempo, de investir tempo para amolar o machado e fica com o machado cego cortando árvore. Desde que você amolar o machado, você vai cortar a árvore muito mais rápido. Então esse tempo de execução de back-office é muito importante, mas é primordial que a gente invista maior parte do tempo na execução, né? Indo para campo, senão você não consegue ter sucesso. A nossa profissão, por exemplo, eu falo lá na imobiliária, quantos imóveis você já visitou essa semana, né? Quantas captações você já fez? Quantas visitas, a quais condomínios você foi? Independente de ter cliente, nós precisamos ir na frente do cliente. Então, como é que eu vou falar do produto se eu não conheço o produto? Voltando para Riachuelo, eu tive uma experiência muito boa lá na Riachuelo e, inclusive, trazendo uma frase do né, saudoso Nevaldo Rocha, que era o fundador da Riachuelo, falecido, e pai do Flávio Rocha, que atualmente é o CEO da empresa, e ele dizia o seguinte: pessoas é importante, e de fato é muito importante, mas tão importante quanto é o produto. Às vezes a gente potencializa demais, né, a importância que a pessoa tem. Quando eu falo a importância, o cliente, de fato o cliente é muito importante, mas a gente precisa entender que o produto é tão importante quanto. Porque não adianta eu ter o Sidney que tem uma expectativa de um produto X, se eu não tiver esse produto, eu não vou conseguir atender o Sidney. Então, no mercado imobiliário é muito nisso. Eu sei que vocês também no dia a dia percebem isso. Aqui, né, Sidney, agorinha a gente estava conversando aqui na retaguarda, eu digo, Sidney, você tem um produto tal, porque eu estou com um cliente aprovado e eu não estou conseguindo o produto. Então, olha a importância do produto. Então, o consultor imobiliário ele tem que correr trecho atrás de produto. Porque se ele conhecer produto, se ele souber onde está o produto, se ele tiver um relacionamento com o construtor, ele vai ter sucesso na negociação dele. E isso foi uma das coisas que eu aprendi muito na Riachuelo, quando eu saí de um varejo multimarcas, que era Americanas, para ir para o fast fashion, né? Então, o produto de moda, ele tem muito isso, né, Natália? Aqui a gente está com um homem um pouquinho mais leixado, o Sidney já é como é que chama aquele homem mais
É o que chama não sei o que, como é? Eu esqueci. É vaidoso, né? É vaidoso. Que tem, mas não tem um ditadozinho, né? Uma palavra em inglês para o homem, quando ele é mais arrumado? Não lembro. Me falhou. Você tá querendo dizer que ele é um metrosexual? Metrosexual. É em português mesmo, é. O Sidney não? Você não acha não? O Sidney é metrosexual, não? É não? Não. Mas assim, o homem às vezes... Hoje a gente tá mais vaidoso, né? Mas, ele assim, anda mais moderno mesmo. Anda, eu tô achando. Mesmo, eu tô achando ele tão mesmo. jovem. Quando eu entrei aqui, eu quase não reconheço o Sidney. Eu digo que tá muito jovem o Sidney. Obrigado. Andou emagrecendo também. Também. Só eu que não entrei nessa Estamos na mesma dieta. vibe. Na pô. mesma vibe, tá dando certo. Tá dando Rapaz, certo. deixa eu passar aqui a mão pra ver se Feche na contagia. boca e pare de comer fine. E vá correr na orla. Você vê meu Instagram, você vê as comidas gostosas que a Bruna faz. É impossível resistir, pô. Manda ela mudar. Bruna, por favor, viu? Para de E cozinhar aí, tão e bom. aí eu aprendi isso. Por exemplo, na Americanas eu tive essa experiência da importância com o cliente e na Riachuelo eu tive esse aprendizado da importância do produto. E essas duas experiências me ajudam muito hoje, né? Porque entender essa importância do produto. Como eu estava falando, o produto de moda, ele é muito importante. A mulher, eu tô falando, você sabe o que eu tô falando. Você vai na loja, não adianta, se tiver só o básico e não tiver o produto de moda, e o produto de moda ele é perecível, né? Então, uma hora é uma coisa, outra hora é diferente. Eu já Hoje em tive dia é mais nela, eu já rápido. fui do segmento da moda por 5 anos. E eu amava, então. É dinâmico, Eu era né, uma cara? estudiosa disso, então é muito dinâmico. Você tem que fascinante. ter. É fascinante. E aí, depois de né, transitar entre Americanas e Riachuelo, eu recebi outro convite pro varejo farmacêutico. E aí nada a ver, né? Você sai do multimarcas, vendia televisão. Ele vai de Todo 8 a mundo- 80. Todo mundo assim, pelo Diego. E aí eu deixei, né, Eduardo, de vender fine, fui vender moda e aí depois fui pro varejo farmacêutico. E aí foi um desafio muito grande, porque você entrar num negócio com mais de 80 mil substâncias, E é muito Imagina. mais técnico, né? claro, muito mais técnico, entenda? Totalmente diferente. Eu na Americanas, eu conseguia desenvolver um negócio para o cara que não entrou para comprar um copo, comprar um copo. Na Riachuelo, o cara que queria só comprar uma bermuda para levar junto uma camisa. E na farmácia, como é que eu faço? Não, bicho, leva aí um esomeprazol de todo jeito, não faz sentido. Mas eu aprendi muito e olha como tem oportunidade, né? A gente começa a se desafiar e aí você aprender que, por exemplo, ó, aqui, o cara que ia tratar, por exemplo, uma situação de hemorroida, né? E ele ia comprar um remédio de hemorroida, você chegava lá e vendia a vitamina C, porque a vitamina C é vasodilatador. Então, assim, existe oportunidade de negócio em todos os lugares, né? Fazia um combo, né? Exatamente. E é isso, né? Essa perspicácia de entender as oportunidades onde os negócios estão só pode existir se você conhecer do negócio, conhecer do produto, conhecer o cliente. E aí eu tive a oportunidade de ir para a Extra Farma. Hoje a Extra Farma pertence a Pague Menos. Recentemente houve uma operação de compra, mas a Extra Farma estava entre as 6 maiores redes de farmácias do país, pertence ao Grupo Ultra, que hoje ainda é detentor do Ipiranga, Ultragás, Oxiteno, é uma das maiores empresas na Bolsa de Valores de São Paulo. E aí eu fui para ser gerente regional e tomar conta do estado do Ceará. E eu cheguei a gerenciar 120 farmácias, mas era loucura. Fosse embora pro Ceará. Aí fui embora pro Ceará. E aí saí de... Já era casado? Diego? Já era casado, tinha uma filha, minha esposa até hoje é funcionária da Universidade Federal, e aí pediu licença para ir comigo. A gente tentou transferir ela para lá, né? Eu fui para Fortaleza, me apaixonei pela cidade, uma experiência maravilhosa. E aí depois minha esposa precisou voltar, e aí eu já, na verdade, mapeando essa possibilidade, porque a gente não tinha conseguido transferir ela para lá, aí eu pedi transferência para Recife, e aí fiquei tomando conta do mercado de Pernambuco, e ainda o interior do Ceará, e algumas regiões mais próximas. Foi quando ela precisou voltar, literalmente, para Arapiraca, porque senão ela perdia o concurso. A gente tentou transferir para Fortaleza, não conseguiu, para Recife não conseguiu, Instituto Federal, Universidade Rural, mas tudo, e não deu certo. E é propósito de Deus, né? Deus tem um propósito em todas as coisas. E tinha que voltar para sua terra. Tinha que voltar para minha terra. E aí foi quando, pensando nisso, eu recebi outro convite. Graças a Deus eu nunca fui desligado, eu sempre tive esses convites. E aí o Banco Itaú, estava desenvolvendo um programa novo. Ele estava pegando alguns executivos de médio escalão no mercado para formá-los para serem gerentes gerais e depois gerentes regionais. E aí eu participei de um processo seletivo, fui aprovado, pedi desligamento da Extra Farma e fui para o Itaú. O detalhe é o seguinte, me mandaram para São Paulo. Não, ele vai de 8 a 80, né? Você vê, multimarcas, moda, remédio e mercado financeiro, né? E aí eu fui para São Paulo
E aí foi loucura, porque eu passei em São Paulo aproximadamente 6, 7 meses, morando em São Paulo, voltava todo final de semana. Minha esposa estava em Recife à época. Todo final de semana? E todo final de semana eu voltava para Recife, né? Uma vez ou outra que aí, quando tinha um feriado, alguma coisa do tipo... Aí ele foi chamado Aí para vai. trabalhar na Gol, porque ele já estava conhecendo as rotas. Ó, a sorte, assim, o Itaú, ele pagava de 15 em 15 dias o meu retorno, né? Mas aí, como na Extra Farma eu era gerente regional, então toda semana eu pegava, sabe, 2, 3 voos toda semana. Então eu tinha mais de 250 mil milhas acumuladas, foi o que me salvou. Porque aí durante esses 7 meses, um trecho de volta o Itaú pagava, o outro eu pagava com milha. Cansativo, né? Muito cansativo, Ave né? Maria. Mas Eu é acho brincadeira. cansativo vir gravar aqui em Arapiraca e voltar para Maceió. Ah, vem, você reclama de barriga cheia. Eu não entendi porque a sua esposa estava em Recife. Porque o que é que acontece? Ela ainda estava nesse processo de transição para voltar para Arapiraca. E aí, como eu tinha, eu estava morando ainda em Recife, quando eu fui para o Itaú, ficava mais fácil ela permanecer lá por causa desse voo direto. Por exemplo, se ela tivesse para Arapiraca, imagina. Eu trabalhava até o final da tarde da sexta. Então, eu trabalhava na matriz do Itaú, no Jabaquara, e aí eu corria para Congonhas, que não é tão longe, pegava um voo para chegar em Recife quase meia-noite, da sexta para o sábado, para 5 horas da manhã pegar um voo em Recife para eu chegar às 9 horas da manhã em Guarulhos ou em Congonhas para poder ir para o Itaú. Então, assim, se eu fosse para voltar para Arapiraca, Maceió ia ser mais difícil. Então, ela se manteve em Recife, mesmo porque a proposta do Itaú era me manter em Recife por um período de tempo. A minha ideia era poder voltar para Alagoas, mas eu não sabia se ela iria se concretizar. Enfim, o tempo passou, eu voltei para Recife, mas o banco não me mandou para Alagoas, né? Até porque a proposta era para ser gerente regional, então eu fiquei em Recife como gerente geral de agência, tomando conta de uma operação lá na capital pernambucana, e aí foi quando minha esposa precisou voltar. E aí ela precisou voltar literalmente para Arapiraca, ela negociou na Universidade Federal, tipo, ela trabalha 6 horas por dia, e aí ela trabalhava, tipo assim, como se fosse de plantão, 3 dias por semana, pegando de manhã e de tarde para poder compensar os outros 2, enfim. E aí foi uma loucura muito grande, porque eu ficava praticamente 3 dias da semana sozinho com minha filha em Recife. E aí foi engraçado, a primeira experiência, eu matriculei ela num colégio integral, porque eu passava o dia todo no banco, e o primeiro dia que eu fui acordar ela para ir pro colégio, eu nunca tinha penteado o cabelo dela, né? E o cabelo da minha filha, ele é ondulado, né? Ele não é encaracolado, mas ele não é liso. E a primeira vez que eu fui pentear o cabelo dela, eu vim de cima para baixo. Olha, a vida ensina você até a pentear o cabelo da sua menina. E aí, quando eu vim de cima para baixo, no meio travou. E eu atrasado para ir pro banco, porque eu ainda tinha que deixar ela em casa, ou no colégio. E eu puxando, travou, deu nó, ainda veio mais um pouquinho para baixo. Ela começou a chorar, eu peguei a tesoura e cortei. Eita, loucura. meu Deus do céu. Minha esposa, quando chegou... Super paciente você. Minha esposa, quando chegou depois, mas o que você fez no cabelo da menina? Eu digo, não, mas é cheio, tem volume, né? Dá pra disfarçar. Tá na moda. Aí ela me ensinou, ela disse, olha, você tem que começar das pontas e não de cima. Já aprendi. Não quero nem saber o resto da cozinha de... Não, mas na cozinha eu me garanto. Eu vejo, sigo o Instagram do Diego, eu vejo. De vez em quando, na cozinha eu gosto de cozinhar, mas pra cuidar de criança, assim, infelizmente, a maioria de nós pais, eu acho que falha um pouquinho. Mas aí eu aprendi, hoje não, hoje minha esposa já se aproveita dessa situação, e aí quando é pra pintar o cabelo das meninas, Diego, pintei o cabelo das meninas, ela já considera. Mas enfim, aí fui pro banco, e aí foi quando ela voltou para aqui, para Arapiraca, e eu fiquei nesse impasse, porque é ruim você longe da família, né? Eu já tinha essa experiência, mas literalmente você sozinho, cuidando de uma filha, com a esposa numa cidade... Viu o que a gente passa para se virar, né? Aí valoriza, é bom que valoriza. Mas é isso mesmo, mais fã do que nunca, né? Eu sempre digo que a importância, né, do mercado da mulher em si, e a gente tá no mês de, né, chegando aqui o mês de março, o mês quando se comemora o Dia da Mulher, mas assim, é incrível. Eu acho que nós homens, se Deus virasse uma chave, né, com nem aquele filme que tem, se trocasse por um dia, a gente tava tudo mal da vida, viu? Porque assim, para dar conta de tudo não é fácil. E aí foi quando eu estava em Recife e comecei a sondar possibilidades de voltar para Arapiraca. E aí eu já conheci o Jadielson Pessoa, já conheci a construtora Ouro Verde, já tinha tido a oportunidade de ser cliente dele. E foi quando eu conversando com ele, eu comecei a me enxerir para voltar para Arapiraca, mas a ideia, a princípio, era um Unicompra, isso é interessante.
Porque assim, como a minha experiência era varejo, então assim, eu não pensei a princípio em vir para o mercado imobiliário. E aí eu pensei, não, eu vou, quem sabe, né? Jadielson me conhece, inclusive já tinha conversado algumas vezes comigo, e quem sabe ele não me faz um convite para a Unicompra, para eu ser um gestor de loja, voltar para o mercado. Nunca tinha sido de supermercado, mas para quem já foi de Americanas, de moda, de remédio, de mercado financeiro, mercado... Esse né? não ia sofrer tanto. Não lhe assustava, não. Mas aí fui surpreendido com uma proposta diferente, né? E ele me fez uma proposta diferente de de assumir o departamento comercial da construtora Ouro Verde. E assim, para mim foi, a princípio, eu balancei assim um pouco a cabeça, porque eu não esperava, e ao mesmo tempo, aquilo me tocou por uma situação que aconteceu, uma situação espiritual, e aí eu vou até abrir esse parênteses aqui, quando isso é um testemunho muito forte, porque quando eu cheguei no Itaú, em Recife, que eu voltei de São Paulo, no primeiro dia que eu estava na agência, essa agência que eu gerenciava em Recife era uma das maiores agências de Pernambuco. E era uma agência que ela, por ser muito grande, tem um volume financeiro muito grande, inclusive já foi alvo de alguns assaltos. E quando eu assumi a agência, a primeira agência, me botaram na agência logo, né? Eu fiquei feliz porque era uma agência grande, mas fiquei com medo que era uma agência grande que já tinha tido vários assaltos, né? E aí, quando foi no primeiro dia de agência, uma mulher que eu nunca tinha visto na vida, ela chegou para mim, sorriu e disse bem assim, olha, Deus mandou eu lhe dizer que você vai ficar pouco tempo aqui. Aí eu digo, meu Jesus amado. Rapaz, eu digo, meu Deus, cheguei agora, E aquela palavra, assim, me deixou inquieto. Tem coisas que a gente ouve as pessoas falar e não acredita, né? Nessa época você já era religiosamente tão... Já, eu na verdade, quando eu fui para Fortaleza, eu nasci em um berço católico, né? Minha mãe, ainda apesar de hoje frequentar a igreja evangélica comigo, mas ela é católica, assim, eu tenho um respeito muito grande, inclusive uma admiração muito grande por muitos membros da igreja católica, muitos padres. Sou apaixonado, por exemplo, pelo padre Fábio, acho o cara de uma inteligência absurda. Sou apaixonado mesmo ao ponto de vários vídeos na internet eu buscá-lo para assistir, mas enfim, tem um ditado que diz que maior é o que nos une do que o que nos separa, né? E aí foi quando essa palavra me pegou assim forte. Olha que doideira, tá? Virou ainda viu, pessoal, um programa sobre o mercado imobiliário. Daqui a pouco a gente... né? E a gente o bom é isso. Para ficar uma conversa boa, né? E aí, olha só que doideira. Quando ela me deu essa palavra, Sidney, eu fiquei inquieto o resto da tarde na agência. E aí, quando deu umas 5 horas, eu inquieto. Aí a minha gerente de pessoa física, a Sandra, ela viu que eu estava inquieto e ela viu que essa mulher, que o nome dela é Lindaci, irmã Lindaci, tinha falado comigo. E ela disse, o que foi que a irmã Lindaci falou? Eu disse, rapaz, essa mulher disse que eu não vou ficar muito tempo aqui, meu primeiro dia na agência. Aí ela chegou e disse, olha, é profeta, viu? Aí eu digo, meu Jesus, eu não sabia se dava glória a Deus ou repreendia. E aí eu fiquei com aquilo, aí eu disse, me dê o telefone dela. Olha o que eu vou falar. Aí ela me deu o telefone dela, nesse dia eu estava só em Recife, minha esposa com minha filha, eu só tinha a Laura, estavam aqui em Arapiraca. E aí, olha só, eu gerenciava lá na Bernardo Vieira, no início de Jaboatão, e morava na Zona Norte. Então, eu atravessava literalmente Recife, ali Agamenon, Magalhães. E aí, eu parei no meio do caminho, tem o Shopping Rio Mar, eu digo, eu vou jantar no Rio Mar. E eu fui pro Shopping Rio Mar. Quando eu deixei o carro no estacionamento, me deu aquela angústia, eu pensando no que ela tinha dito. E eu digo, eu vou ligar para ela. Aí, liguei. Só que eu morto de vergonha, né? Aí, eu liguei. Quando eu disse alô, aí ela disse alô. Eu disse, é Diego do Itaú. Ela disse, eu sei. Deus falou que você ia ligar e que você era muito ansioso. Meu amigo, aí eu me arrepiei todinho. Aí ela disse, olha, fique tranquilo que o que eu falei não é algo ruim não para você. É algo bom. Deus me disse que você vai voltar para sua cidade, vai mexer com casa, com lote, que vai lhe abençoar. Olha que coisa. E aí quando o Jadielson me chamou para a construtora, a princípio eu travei naquela situação de mudança, mais uma vez, né? Para outro nicho totalmente diferente. Exatamente, para outro. Por isso que eu falei que o próximo é vender armas, né? Mas assim, isso me assustou, mas eu lembrei dessa palavra. E quando eu lembrei dessa palavra, você não sabe o que eu fiz. Eu me matriculei num curso para consultor imobiliário em Recife. Eu voltei para Recife, procurei um curso para consultor imobiliário, de técnico de transações imobiliárias, o TTI, e me matriculei. Eu era gerente do Itaú e ninguém sabia que eu estava fazendo o curso de TTI. Porque eu recebi a palavra. Eu digo, poxa, peraí, a mulher falou que ia acontecer
eu creio que veio da parte de Deus. Jadielson quer me levar para um propósito completamente diferente, então eu vou fazer o curso. Tem um filme Desafiando Gigantes, que é um filme espetacular, não sei se vocês já assistiram, e tem um momento que, assim, tem um cara tá muito aflito e vai pedir uma orientação para um pastor dele sobre ele tá perdendo a fé. E aí o pastor dele fala o seguinte, tinham 2 homens que trabalhavam no campo, e há muito tempo não chovia. E aí, sempre que eles terminavam de orar, só um deles, mesmo sem chuva, ia arar a terra. Quem tem mais fé? O que ia arar a terra mesmo na seca, porque ele pedia sabendo que ia receber. Então eu fui para aquele exemplo, eu digo, eu vou ser o homem que ara a terra. E antes de qualquer coisa, eu fui fazer o TTI. É até uma dica, né, que a gente dá aqui. Eu sei que a profissão da gente tem crescido muito, isso é muito bom, mas é importante que a gente se profissionalize, estude. E a dica para você que sonha em ser um consultor, uma consultora, trabalhe regular. A gente falou disso no programa anterior também. Trabalhe regular, né? Primeira coisa, você vai se capacitar profissionalmente. Isso é muito importante. A gente está lidando com um produto que é muito cuidadoso, é um produto de muito valor agregado, é um produto de muita importância para a família brasileira, é um produto que tem muitas peculiaridades. Então, primeiro, você tem que, né, se capacitar para isso. E segundo, porque você tem que trabalhar legalmente. E para quem está procurando um imóvel, procura um corretor legalizado. Sem dúvida. A gente fala muito isso lá também no programa. Isso é uma segurança muito, muito grande que ele vai ter, né? De ter uma pessoa e ter a quem recorrer caso dê problema. Sem dúvida. E, Eduardo, a gente, inclusive, saiu recentemente mais uma matéria de pessoas praticando crimes, né? De estelionato, se passando por consultor imobiliário. Então, a partir do momento que você é atendido por alguém que você tem a convicção... Diego, como eu vou ter a convicção? Peça a carteirinha, né? Carteirinha profissional do Cresce, veja se há validade para ver se está tudo certinho, se é aquilo mesmo. Entre no site do Cresce, digite o nome da pessoa com o sobrenome, digite o número do Cresce. Então é muito importante esse cuidado. E aí, enfim, aí fui fazer o curso de TTI em Recife. E aí, nessas idas e vindas, aconteceu tanta coisa ainda que a gente vai ter que... Aí, só para contar esse testemunho, a gente muda, né? Papo espiritual, Papo espiritual imobiliário. Papo espiritual imobiliário. E aí a gente conversa, mas aconteceram muitas outras coisas. Desse ponto de vista espiritual, Deus confirmando o que era para acontecer na minha vida, o que ia acontecer. E aí, só para finalizar, olha que coisa louca, eu pedi confirmação de Deus, ele foi confirmando, e aí teve um dia que já Deus me chamou para uma entrevista final, para definir essa questão de remuneração, de como seria, que era um dos principais medos meus, porque assim, eu era gerente geral de agência, mas eu estava num programa diferente. A remuneração, foram 30 executivos selecionados no país. Inclusive, eu tive a oportunidade, por exemplo, quando eu passei 7 meses em São Paulo. Dos 7 meses que eu passei em São Paulo, 4 foi fazendo um MBA intensivo pago pelo Itaú no INSPER. O INSPER é uma das principais instituições de ensino financeiro do país, né? Eu também já trabalhei em banco, né? Trabalhei no extinto Banco Real 5 anos. Sim. E eu sei como... os benefícios que a gente tem trabalhando em banco, a remuneração é legal, é bacana. E assim, deixar tudo isso, né? Para quem tem um salário hoje, literalmente, para quem tem uma remuneração fixa, é muito desafiador você começar algo, né? Quando você junta plano de saúde, ticket de alimentação, no seu caso que tinha essa ajuda de custo, né? Exatamente. O transporte. Participação nos lucros de 3 em 3 meses. É muito desafiador. E aí o banco ainda fez esse investimento, né? Ele pagava hotel, alimentação, o café da manhã, almoço, janta, passagem de volta. Fui estudar no INSPER, aí fiz uma especialização no INSPER em gestão financeira e bancária. O banco pagou CPA 10, pagou CPA 20. Então, assim, foi um investimento muito alto que o banco fez. E eu lembro que quando eu pedi demissão do banco foi uma luta, porque aí ligou a diretora para mim, dizendo o que foi que aconteceu e tal. E aí, assim, você explicar que é porque, óbvio, não só a questão da família, mas é muito importante a questão da família, mas você dizer que está seguro da decisão por todas essas questões que eu falei. E dá uma balançada, né? Dá sem dúvida, porque assim, como eu falei, eu voltei para Arapiraca para o desafio de ter uma remuneração variável. Né? O Jadielson abriu as portas para mim de um jeito espetacular. É por isso que, assim, até o dia da minha morte, se... No céu, com fé em Jesus, a gente se encontra, vai ser gratidão pro resto da vida, porque assim, ele me acolheu como um filho, né?
Até hoje, essa é a relação que eu tenho com o Jadielson, de muito respeito, de carinho e de gratidão. E aí ele abriu essas portas, mas me desafiou a ganhar de forma remunerada variável. E eu nunca tinha ganhado de forma variável. Eu tinha um salário muito bom no banco, como você falou, com muitos benefícios, e você abrir mão de tudo aquilo para vir para o variável é um desafio muito grande. Mas assim, o desejo de voltar para a minha cidade, para ficar com minha família, né, para ir para a minha igreja, enfim, tudo isso e essas confirmações de Deus foram muito decisivas para eu tomar a decisão. E na última, Jadielson, eu vou mandar o link para ele assistir esse programa, porque eu já tive a oportunidade de contar algumas coisas, mas assim, alguns teasers para ele, né? E o que eu vou falar agora, eu não sei nem se eu já contei a ele de forma completa, com exclusividade aqui para o Papo Imobiliário. Mas quando eu fui para a última entrevista com o Jadielson, estava ele, o Matheus, o Felipe, que são os 2 filhos dele. E aí, na semana anterior, eu tinha dito, olha, irmã Daci, eu vou para uma última entrevista e tal. E como eu queria muito voltar, eu calculei lá para ganhar X. Eu digo, olha, se ele me pagar X, e era bem menos do que eu ganhava, mas se ele me pagar X, eu vou. Aí a irmã disse assim, calma, rapaz, não precisa se abrir mão de tanto. Eu digo, não, mas eu quero voltar. Aí ela disse, vamos fazer o seguinte, vamos orar. E a gente vai orar e orando, a gente vê o que Deus fala e você vai ser orientado. Aí olha só, aí ela disse, a gente vai acordar todo dia 2 horas da manhã para orar. Você no seu canto e eu no meu. Isso foi uma segunda-feira. Quando foi na terça de manhã que ela foi para a agência, aí ela disse, e aí? Eu disse, rapaz, não acordei não. Ela disse, eu sei, eu vim lhe repreender. Deus me falou que você não acordou. Rapaz, essa mulher... E aí eu digo, rapaz, tem que acordar, né? Tem que acordar. E assim foi, terça, quarta, quinta e sexta, eu acordei na madrugada para orar, para pedir discernimento a Deus para tomar a decisão correta. E aí quando foi na sexta, ela chegou e a gente se encontrou no final do expediente no banco, aí ela disse, e aí, Deus falou alguma coisa para você? Eu digo, irmã Daci. Nada. Deus não falou nada. A comunicação tá meio travada. Eu tô fraco. Aí eu disse, e com você? Aí ela disse, Deus só me disse para você não falar de remuneração. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou agora abrir mão de um emprego num banco como gerente geral, prospectado para ser um gerente regional, para ir para Arapiraca, trabalhar na área comercial, talvez como consultor, sem falar de remuneração. Mas eu digo, eu vou crer, né? E aí vim para conversar com o Jadielson, depois de a gente conversar um monte de coisa, ele fez a bendita pergunta, quanto você quer para vir? Oh, yeah. E aí eu disse, meu Deus do céu, se Deus falou para eu não falar sobre remuneração. E aí eu cheguei e depois respirei assim, ele achou que eu acho que ele pensa que eu estava pensando em um número, mas eu estava pensando em como fugir da pergunta, agora, Deus? da resposta, né? Me ajuda, Deus. E aí me veio assim um estalo na hora e eu disse, Jadielson, deixa eu inverter, quanto você está disposto a pagar para me trazer? E aí ele fez uma proposta que só para vocês terem uma ideia, foi aproximadamente 40% maior do que eu estava pretendendo, ainda me deu outros benefícios que eu sequer imaginava ter. Então, ele deve estar assistindo aí agora, mas foi bom, tá, chefe? Você pagou muito mais do que eu queria, nessa negociação eu ganhei. Nessa negociação o Jadielson perdeu, né? Mas você sabe o que trouxe, diga. E no final, graças a Deus... Obrigada a Deus. Jadielson, você podia ter trazido Diego mais barato. Mas graças a Deus, no final, todo mundo ganhou, né? Graças a Deus, eu tô ali... junto com o Jadielson na Ouro Verde há mais de 4 anos. Eu acho que ele não se arrependeu não, né? Graças a Deus, eu sei que ele não, nem eu também. Então são mais de 4 anos aí dessa parceria, que agora é uma parceria diferente, né? Durante 4 anos eu fui exclusivamente diretor da Ouro Verde. E aí hoje, como o Eduardo falou lá na apresentação, hoje eu atuo também na área comercial da Ouro Verde, dando suporte, mas hoje o Matheus Pessoa, que é o filho do Jadielson, ele que assume mais literalmente essa pessoa do diretor comercial, e é uma pessoa que eu tenho um carinho gigante, que eu tenho como um irmão e que inclusive eu tenho, na medida do possível, tentado ajudá-lo da melhor forma possível. Rodrigo, isso já começa a responder mais ou menos uma pergunta que eu tinha para fazer, porque você é diretor comercial da construtora e você é sócio de uma imobiliária e corretor. A gente tem visto muito aqui no mercado algumas confusões, alguns pequenos ruídos de corretores
debatendo com os construtores para os construtores não venderem por conta própria. Como você conseguia diferenciar, se distanciar desse mercado, você atuando nos dois lados? Ó, eu vou ser bem sincero, mas assim, sincero como realmente eu pensei e como eu fiz. Eu comecei na Ouro Verde como gestor comercial, então a minha meta era agregar o maior número possível de consultores, de imobiliários para vender. O mercado imobiliário arapiraquense ele evoluiu muito nos últimos 4 anos. E a prova disso está aqui, o programa Papo Imobiliário. Nunca se pensou, e talvez podcasts imobiliários já tenham existido no Brasil talvez bem antes disso, mas hoje nós temos aqui em Arapiraca profissionais altamente capacitados, como o que eu estou aqui na mesa, Natália, que é uma pessoa que eu já falei que para mim, como consultora, é sem dúvida referência, né? Obrigada. E puxou realmente a régua para cima quando eu falo mulheres. Hoje, graças a Deus, são muitas mulheres que a gente tem desempenhando de forma magnífica a profissão, né? E são pessoas muito boas. Eu sempre falo, vocês nunca vão ouvir dizer, porque eu me policio muito, primeiro porque eu não sou, e porque segundo que eu não acredito que a gente possa ter a soberba de falar, mas que nós somos os melhores, que eu sou o melhor, não. Existem muitos consultores bons, existem muitas consultoras boas, existem muitas imobiliárias boas. Então, mas assim, a gente tem que respeitar e valorizar quem a gente vê puxar a régua para cima. Natália é uma pessoa que eu sei que puxou a régua para cima. Eu tô na frente de um cara que eu admiro demais também, que é o Sidney. É o número 1 no estado em financiamento imobiliário. O Sidney, eu tenho parceria muito... Não o número 1? Ano passado foi. Olha, é aquilo da humildade. Se é, tem que dizer que é mesmo, né, Natália? Diga logo, deixa de falsa modéstia. A gente tá bem colocado. Mas assim, eu tenho um carinho gigante pelo Sidney. O Sidney que, eu não sei se vocês sabem, é colega da gente do Cefet. O Sidney estudou com meu irmão, né? Foi. Com o Douglas Durenberg. Você falando aqui de quando foi pra lá e eu pensando, porra, esqueceu de falar do Cefet. Eu estudei no Cefet. Aluno de Osana Borges. Fui aluno da mãe da Natália, minha professora de português queridíssima, sou apaixonado pela professora Osana. E é coincidência, né, bicho? Que coisa. Uma vez eu tava conversando contigo e vi a Osana, e como assim? Ela disse, minha filha, caramba, professora, né? Então, assim, sou apaixonado pela mãe de Natália, o Sidney estudou com meu irmão. Mas, assim, você mesmo, Eduardo, chegou a Arapiraca há pouco tempo, assumiu uma posição, né, diferenciada aqui na cidade, conseguiu se promover, conseguiu deixar uma marca, hoje atua mais fortemente novamente no mercado de Maceió. Mas assim, olha quanta gente boa a gente tem. E por que eu tô querendo falar isso? Há 4 anos atrás o mercado era diferente, né? A gente tinha muita gente... Olha, eu lembro que quando eu comecei como consultor, eu tive a curiosidade de entrar no site do Cresce e ver quantos registros tinham na cidade de Arapiraca, que à época eram 311. Se você entrar hoje no site do Cresce e ver em Arapiraca, eu acredito que a gente já passou de 600. Então, a gente dobrou de tamanho em 4 anos, né? Então, assim, é realmente muita gente. E aí, o mercado também era diferente. Eu lembro que, por exemplo, eu não lembro de ter visto, assim, eu passei 7 anos fora, mas eu não lembro de ter visto, por exemplo, muitos anúncios em outdoor de consultor imobiliário. E quando eu cheguei em Arapiraca, a gente logo na L ali botou 10 outdoors, né? Eu botei a cara pra não, venda. A Rico arrebenta, né? Hoje na Rico a gente investe. É porque eles são muito Mas na ricos. época ainda era na Ouro Verde. Na Ouro Verde, foi né? na Ouro Verde. Você lembra indo pro shopping ali, todo mundo me olhava, né? Que chegava... E assim... O bicho é bom. Depois botou do programa Mundo Imobiliário botamos também. Natália, na época, 4 anos atrás, a gente... Eu digo assim, com certeza, não vou dizer que eu era o único, porque eu sei que tinha mais gente, mas nós somos um dos primeiros a investir em tráfego pago há 4 anos atrás. Hoje a gente fala muito em tráfego pago, hoje é difícil alguém não fazer, mas o tráfego pago, estudado, estratégico, há 4 anos atrás a gente investiu muito. Eu estou lhe dizendo porque eu ganhei muitas vendas naquela época. Antigamente eu colocava 100, 200, 300 reais no tráfego pago, meu Deus do céu, o retorno era absurdo. Rendia. E antigamente o foco era voltado no produto, né? Quando a gente começa a ver o mercado americano, lá eles estão focados na pessoa há muito tempo. Você ter corretores sendo o outdoor e não o produto. Perfeito. Lá tem muito tempo. Lá o mercado é outro. Lá, para vocês entenderem mais ou menos, existe um sistema lá onde todos os imóveis estão cadastrados. Ou seja, é uma plataforma única, vamos supor, para Remax, para Rico, para Natália. Você escolhe... Não o produto, você escolhe o profissional que vai ter atender. Todos os imóveis estão cadastrados naquele site. Ou seja, se você entrar no site, você vai ter acesso a tudo. Inclusive,
com o preço que foi vendido alguns anos atrás, com o preço que está sendo anunciado, todas as informações do imóvel. Perfeito. Ou seja, se eu for ofertar produto, onde eu tenho todos os produtos à disposição, eu não vou me destacar. Ou seja, lá eles enxergaram que o foco deveria ser no corretor, no serviço que ele presta. Ou seja, a gente começou a importar esse modelo americano que a gente sempre faz aqui, né? E começou a divulgar mais os corretores. Isso é importante e é o que a gente estava falando há pouco, né? O produto ele está disponível para praticamente todo mundo. Eu, quando atendo o cliente, eu digo, olha, eu tenho esse produto, mas se você encontrar outro, me fale. Porque, assim, eu quero poder ter a oportunidade de lhe atender. Fica até uma dica, né? Às vezes a gente fica briga calma, né? Então, assim, se posicione corretamente, dê atenção devida ao cliente, mostre para o cliente confiança, conhecimento, técnica, disponibilidade, ele vai comprar com você. Então, assim, às vezes a gente briga de forma desnecessária. E esse é um problema que a gente tem no mercado imobiliário. Infelizmente, nós ainda temos tantas pessoas descapacitadas, infelizmente, e cria essa guerra, né? Uma guerra de quem não entende. Porque, por exemplo, você nunca vai ver uma Natália Borges brigar com ninguém. Não tô falando em algum momento assim. Né? Mas assim, quando eu falo brigar... Comigo ela briga, demais até, Sidney. Assim, gente... nós questionamos coisas erradas, porque nós precisamos nos posicionar. Mas assim, uma briga desleal, né? Você não vê, você não vai me ver fazendo isso, você não vai ver outros profissionais fazendo isso, eu não vou ver o Eduardo fazer isso, porque não faz sentido, não faz o menor sentido. Então a gente precisa ter confiança e convicção e o cliente vai comprar em você porque acredita em você, né? Eu tô até pulando algumas coisas de roteiro, mas assim, tem um livro muito bom que fala exatamente sobre isso, sobre essa técnica de venda, que é o método linha reta, que o cliente ele vai comprar com você principalmente pela confiança. É o do Jorge... do Belfort. Ele acaba comprando a maioria dos clientes por você ser o profissional que você é. Exatamente. Se você for um bom profissional, né? Que inclusive o Lauro e o Alisson fizeram um treinamento fantástico. Eu participei. Inclusive, Eduardo... Com essa linha reta. Linha reta. Inclusive, a gente está pensando seriamente na oportunidade de trazê-los para aqui, para Arapiraca, né? É muito bom o treinamento. Os Segredos do Lobo, o nome do livro. E ele trata exatamente disso, né? Que o cliente ele vai comprar primeiro pela convicção que ele tem do produto, ele vai comprar pela convicção que ele tem em realizar o negócio, mas principalmente pela convicção que ele tem em confiar em você. Então, assim, você quer conquistar o cliente, ganhe confiança do cliente. E como a gente ganha confiança do cliente? Essa é a pergunta que a gente tem que responder, né? Eu sempre falo para os meninos também na imobiliária, conhecimento é importante, é diferente. Nós não somos demonstradores, nós somos consultores. Então, você entrar hoje numa casa e dizer aqui é um quarto, aqui é uma sala, aqui tem 5 metros, aqui tem 6 metros, aqui... É ridículo. Tá visto. Tá visto. Então, é um demonstrador. Não, tá visto é complicado. É um demonstrador, concorda? Eu falo lá na imobiliária o seguinte, você vai visitar uma casa, por mais que ela não importa se ela é popular ou se ela é de alto padrão. Então, eu estou conversando aqui, a gente falou da Nix, inclusive um abraço para o Egídio, a Nix é uma construtora fantástica realmente, de uma experiência gigante no mercado, inclusive encontrei ele hoje de manhã, eu encontrei ele muito nela compra, ele nunca chamou para pagar meu café, mas fica aqui a dica. Mas assim, você vai visitar uma casa da Nix, poxa, chega lá, Egídio, que tipo de tinta você utilizou aqui? Que tipo de piso é esse? Como é que funciona a estrutura da casa? Qual o tipo de cobertura? E procura uma linguagem técnica a respeito, porque aí sim, isso vai gerar valor. Dizer que é um quarto, não, né? Dizer que o tamanho é 5 metros, não necessariamente. Agora, já imaginou, porque entenda, o que seriam dos bons se não fossem os ruins? Veja só, tudo na vida é comparativo. Então, assim, quando um cliente é visita um imóvel com um consultor, com um cara que fala que esse quarto tem 4 metros, aqui é um quarto, aqui é um banheiro, aqui é... Sabe? Demonstrando, e você vai com o mesmo cliente, põe a mão na parede e diz, olha, esse aqui é um quarto, essa pintura é uma pintura semibrilha, acetinada, da marca tal, esse telhado é assim, assim, assal, essa madeira é assim, assim. Olha que técnica que você dá, olha que conhecimento do produto. Então, isso gera confiança. Na hora que você for falar sobre financiamento imobiliário, você ter claramente para o cliente as possibilidades que ele tem de financiamento, falando com calma, mostrando soluções financeiras para ele realizar o sonho da casa própria. Então, tudo isso é técnica que você precisa estudar. Lá na imobiliária eu até desafio. Hoje a gente tem que aprender a aprender, né? Então, assim, nada melhor do que o Google. E agora com inteligência artificial é que ficou fácil. Eu chego na imobiliária e digo, olha, você sabe a diferença de uma cerâmica e de um porcelanato?
Uma delas é o ponto de fusão. Você sabe qual a temperatura que é feita uma e qual feita a outra? Você sabe qual o produto que cabe em um e qual em outro? Você sabe por que gera mais homogeneidade em uma do que em outra? Quem me falou isso? O Google. Eu simplesmente, no momento que eu não estava fazendo nada, nem atendendo ninguém, fui pesquisar a diferença entre cerâmica e porcelanato. Então, assim, a gente precisa buscar conhecimento, né? E todo mundo ganha. E aí, aqui, olha esse programa. Outra coisa, nós precisamos valorizar esses espaços, né? A gente, quando se propõe a fazer um trabalho como esse, um trabalho com consistência e continuidade, porque há quanto tempo o programa Papo Imobiliário está no ar? Então, quando vocês estão aqui há um determinado tempo, trazendo vários episódios, mostra que vocês estão fazendo com responsabilidade. Não é coisa de moda, não é porque estão fazendo. É porque vocês se comprometem com a categoria, vocês se comprometem com o mercado, vocês se comprometem com os profissionais e se comprometem com a sociedade em levar conteúdo relevante. Então, a gente pensa do mesmo modo lá no programa Mundo Imobiliário. Então, assim, é difícil fazer pauta, né? E o povo acha que a gente ganha rios de dinheiro para estar aqui. Meu amigo, a gente tá fazendo... Às vezes põe do bolso, a verdade é essa. Às vezes põe do bolso. A gente começou colocando do bolso e hoje a gente se paga. Assim, a gente não ganha dinheiro. Não tem fins lucrativos. Não. É realmente um trabalho... É difundir chega a ser de conhecimento. responsabilidade social, né? Obviamente que quando a gente gera conteúdo, a gente ganha visibilidade, né? Eu fico muito feliz. Eu tava no Azul Atacarejo semana retrasada. Olha que coisa. Eu vendi uma casa por causa do programa Mundo Imobiliário, né? Eu tava Deve ter vendido bem mais. Pode sim, sem dúvida. Essa foi aqui ficou claro, né? Ficou claro, explícito. Mas olha só, assim, eu tava no Azul Atacarejo e eita, assim, eu vou também no Unicompra, tá? Eu vou geralmente mais no Unicompra. Jadiel assim, só. Mas o Sinaldo é meu amigo, enfim, e o Nando também. E aí eu tava no Azul Atacarejo e resenha, eu fui comprar um pão e quando eu tava no pão, aí eu olhei pra trás e vi um casal com um filho, de uns 18 anos, e eles começaram a rir e olhar pra mim estranho, e eu, cara, eu fiquei... da Globo. Aí eu fiquei com vergonha. Daqui a pouco chega o rapaz perto de mim, aí bate em um ombro e disse, você é o Diego, né? Eu digo, sou. Ele disse, o que tem um programa na TV Ops? Eu digo, sou eu. Aí ele chegou e disse, eu não disse que era ele, olhar pra aí o Instagram dele, é ele mesmo. Aí ele disse, rapaz, a gente tava querendo comprar uma casa e tava vendo um vídeo, você falando sobre financiamento, sobre o mercado imobiliário, inclusive um abraço pro Jean, tava passando lá na Rodeios, o programa Mundo Imobiliário. E aí ele foi para Rodeios, olha que coisa. Na Rodeios estava passando o programa Mundo Imobiliário, porque estava ligado na TV Ops, e aí ele assistiu, pegou meu nome, entrou no meu Instagram e lembrou daquilo. Detalhe, vendemos a casa, né? Que coisa boa. Vendemos a casa, enfim. Mas assim, a gente quando faz um programa desse, a gente também busca visibilidade, né? Mas eu acho que assim, o compromisso que a gente tem é muito grande. E a profissão, ela cresceu demais, tem muita gente boa no mercado, mas ainda tem muita gente precisando se capacitar. E o desafio que eu dou é isso. Tem muita gente boa na internet, tem muita gente boa em vários lugares, mas existe muita gente boa aqui. Então esse programa é muito legal. A gente já trouxe, eu já vi vocês trazendo aqui várias pessoas de muita importância da própria prefeitura, né, secretários, o próprio prefeito, já veio aqui até o Rodrigo Cunha falar sobre projetos também importantes, o Marquinhos, aquele episódio de Marquinhos, meu Deus do céu, acho que foi o recorde até hoje, né? Foi. Aquele ali, meu Deus do céu, Marquinhos, pior que eu tenho uma exclusividade lá, né? Com a Construtora Ouro Verde. Posso levar o Marquinhos ainda não. Mas assim, parabéns. Não entendi a exclusividade como é? Eu tenho uma exclusividade com a Ouro Verde lá no programa Mundo Imobiliário. Sim. Aí, construtora só pode entrar a Ouro Verde. Mas aqui é coração de mãe, viu, gente? Cabe todo mundo. Mas assim, foi espetáculo aquilo. Eu assisti aquele episódio. Né? A história do Marquinhos é belíssima. O jeito como ele conta, a humildade que ele preserva. Foi emocionante. Todo mundo aqui se emocionou com ele. Foi muito bom. Então, assim, cara, eu sigo de perto, eu assisto muitos dos episódios de vocês. Muitos. Quando vocês põem no grupo, quando vocês... Pra tu ter uma ideia, que resenha, quando eu abro minha página do YouTube, aí sempre tá ali do ladinho, né? Às vezes, os vídeos que a gente... Relacionados, né? Os que a gente segue, né? Eu sigo vocês, e aí como eu sigo, e vocês estão sempre publicando, eu sempre assisto, ele sempre fica ali do ladinho. Coisa boa. Mas é importante, coisa linda. Né? E a gente tem que valorizar essas coisas, né? Ô, Diego, e até você já meio que antecipou a resposta, assim, do impacto do mundo imobiliário na sua carreira, né, para o seu trabalho como consultor imobiliário, para a imobiliária. Você já falou um pouco, mas o seu intuito,
né? Se foi de gerar autoridade e como isso repercute. Você já falou mais ou menos como repercute. E aparentemente é uma coisa que lhe faz bem, né? Perfeito. Você vem da comunicação, Exato. está colocando em prática o que você estudou. Às vezes não tem a rentabilidade da sua profissão, mas tem o pessoal, né? O prazer, a satisfação. Uma curiosidade do programa Mundo Imobiliário é a seguinte. Na verdade, eu fui procurado, né? O Wellington, que é diretor da TV Ops, inclusive um abraço pro Wellington, para toda a equipe da TV Ops. O Wellington também é formado em comunicação. Um abraço, Bac, meu sócio lá no Prainha também. Um abraço pro Bac. O Wellington, ele é formado também na Federal lá em comunicação. E aí ele ouviu falar que eu tinha essa formação e ele já me conhecia, talvez de algum outdoor, de alguma coisa. E aí ele me procurou com a ideia disso, de talvez fazer alguma coisa para o mercado imobiliário. Na verdade, não foi o Wellington, minto. Né? Quem me procurou, na verdade, foi alguém lá da TV Ops. Eu vou lembrar quem foi. E aí passou para o Wellington, e aí o Wellington foi e falou comigo. E ele me convidou para a gente desenvolver esse trabalho. O detalhe é o seguinte, antes de eu ter a ideia de fazer o programa Mundo Imobiliário, de eu ter esse convite, eu lembro que o André Felipe, ele cogitou em fazer algo também na TV Ops. E aí foi quando eu procurei o André Felipe e disse, André, por que nós não fazemos juntos? Vai ser só difícil o enquadramento, né, na câmera, porque ele é grandão e eu sou pequenininho. Aí eu digo, olha, a gente vê aí, tu faz sentado, eu em pé, mas enfim. E aí eu procurei o André Felipe. E quando nós começamos a desenhar o programa Mundo Imobiliário, ele era Programa Mundo Imobiliário com Diego Durenberg e André Felipe. E foi até interessante, o André com certeza assiste também o Papo Imobiliário, foi até interessante que teve um dia desse que foi uma data comemorativa e fizeram uma arte do programa Mundo Imobiliário e saiu o nome do André Felipe. Eu disse, eita pessoal, corre lá, tira. Mas ele chegou a participar? Não, a gente desenhou, a gente fomentou, só que na época a gente tinha uma distinção muito grande de agenda, né? Uma incompatibilidade de agenda. E aí o André corre um bocado também. E aí a gente não conseguia, quando ele estava disponível eu não estava, quando eu estava ele não estava, enfim. Aí foi quando ele acreditou que seria interessante não ser o momento, e aí eu disse, olha, eu vou tocar, ele, não, vai lá, boa sorte, sucesso, e aí eu toquei o programa. E hoje ele está com um podcast também na mesa com o especialista, né? Exatamente. E também enveredou no ramo da comunicação com a gente. Arapiraca, terra de gente empreendedora, comunicadora. Arapiraca tem um programa de TV sobre mercado imobiliário e 2 ou são 3? Três podcasts, assim, bem consistentes, né? Que é o pessoal da Prêmio, vocês e o André. E Marcel tem? Tem um agora do Ricardo Moura. Rapaz, ninguém mandou um abraço aqui pra Prêmio. Forte abraço. Forte abraço. Arthur foi muito bom o programa dele também, assistam, sobre os millennials. Foi muito bom. O Arthur é muito criativo. Né? Muito criativo. Arthur e o Baluarte, Reginaldo. Então, assim, Natália, quando eu comecei, foi mais por esse convite, né? Esse convite me despertou. Eu fiquei com vontade de fazer, mas, assim, é muito corrido. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Desenvolver pauta. E você ainda é semanal, né? Toda segunda-feira. Então, assim, é muito corrido, muito corrido. E a gente faz ao vivo, né? Você administra concilia muitas funções, né? Exatamente. Eu até ia te perguntar isso, como é que você faz? Porque hoje você diretor comercial da Rico. Não, ele é sócio da Rico, diretor comercial da Ouro Verde e apresentador e dono do Mundo Imobiliário. E pai, esposo, né? Cozinheiro assim. nas horas vagas. Isso é o que a gente sabe, né? Vai que ele tem na Ouro investimentos, umas coisas assim. Eu sempre falo que assim, eu nunca vou sair da Ouro Verde. Eu até falo isso para Jadielson, nunca vou sair. Ele também disse que não é nunca para sair. Mas hoje lá na Ouro Verde, quem vem desempenhando essa atividade realmente de diretor comercial, assumindo essa postura, tomando a frente dos negócios, é o próprio Matheus. E eu tenho assessorado ele na medida do possível, né? Como eu falei, é um irmão que eu tenho. Na Rico eu tenho, eu sou sócio, diretor lá da Rico, tenho o Rafael Inés, que é meu sócio, e graças a Deus na Rico eu tenho uma equipe espetacular, inclusive um beijo gigante, eu falo que sou apaixonado por todos, porque lá a gente não tem uma relação nenhuma de dono e de consultor, não existe, eu falo que é tudo igual, é todo mundo parceiro um do outro, e de fato é. Então assim, a gente tem uma equipe lá espetacular. Inclusive, saiu um outdoor essa semana. Hoje, eu acho, foi ontem. Vocês viram, no Dia das Mulheres lá, a gente prestigiando as consultoras lá da Rico. Ah, que lindo. Ficou lindo.
Então, um abraço para Deisiane, Juliana, Lalesca, Roseli, Laila, Amanda. Então, assim, a Rapaz, equipe... tá dominando, viu? As mulheres lá na Então, Rica. olha, a gente começou com homens, praticamente só tinha homem, e a Juliana, que era secretária. E aí, depois a gente foi surgindo mulher. Mulher hoje tem mais mulher do que homem. Então, virou. As mulheres estão dominando o mundo, O mundo, Eduardo. o Não é a mundo inteiro. rico somente. É, lá em casa já domina há muito tempo. Na minha também. E aí, Quando o pessoal vai me convidar pra algum canto, eles ligam pra Bruna. Eu gosto dessa sinceridade. Muito bem. Eu tenho esposa pra cuidar de mim mesmo, pra Isso mandar dá, em né? mim. É verdade. O Sidney tá ali caladinho. Não, eu fiquei pensando aqui. Eu lembrei de um amigo que diz assim, rapaz, vou ver aqui, acho que a minha mulher diz que eu quero isso. E aí, Natália, pode terminar. Aí o Eduardo é nesse mesmo naipe. É. Vamos, Eduardo. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, porque vocês já dizem assim explicitamente. Aí tem uns que dizem, eu vou ver daqui Não, pra eu preciso não enrolar. É. Eu digo mesmo, é quem manda é a Bruna. Pronto. E homem inteligente é o que é feliz e sabe Não é? disso. E aí, Natália, foi assim, eu tive esse convite e aí despertei, obviamente, né? Acaba gerando um reforço de imagem muito forte. A gente sabe que a gente tem que estar presente em tudo, então não é só a TV. Se eu puder me posicionar bem no Instagram, eu preciso estar. Se eu puder estar em uma mídia tradicional, seja um outdoor, seja um panfleto, é importante estar. A gente falando de outdoor, como eu falei lá no início, no início eu investi muito nisso. Hoje tem, por exemplo, a Carvalho Imobiliária com o Maicon, que eles são muito fortes nisso, né? Tem vários outdoors espalhados pela cidade. Diga, outdoor vende? Não, assim, diretamente. É um posicionamento. Até hoje eu não lembro de nenhum imóvel assim, que diretamente, como foi esse, eu vendi. Mas assim, às vezes você precisa para um reforço, sai um pouquinho para descansar a imagem e volta. Mas é também uma possibilidade. E assim, o outdoor aqui em Arapiraca, aí a gente volta a gente tava falando em antigamente, mas antigamente é 4 anos atrás. Ele serviu muito para posicionamento e teve um momento dele de venda. Eu lembro muito que antes de ser Carvalho, o Maicon Carvalho Imobiliário, o Maicon Carvalho começou atuando carreira solo e ele era o menino do outdoor. Isso. Então, outdoor começou você e logo em seguida o Maicon Carvalho, a gente via muitos outdoors dele, Evilásio também. Aí, eu acredito que nessa época se vendeu muito com outdoor. Só que com o tempo, ele foi sendo esmagado pela internet. Exatamente. Aí você hoje praticamente Outdoor é uma mídia cara, né? Mas às vezes, vamos supor, você não tem dinheiro para botar um outdoor. Mas vamos supor, você captou um imóvel, vamos supor, um terreno muito bom, num preço bom, que compensa botar uma placa maior. Meu amigo, já é posicionamento. Você bota lá. Pronto, eu botei agora, um monte de gente vem falar comigo. Ao lado na Massagueira, ao lado do Motel Bora, a gente pegou um terreno gigantesco. Eu disse, não dá para colocar uma plaquinha. É uma rodovia, ninguém vai passar e ver o número numa plaquinha pequena. Aí a gente botou uma placa maior e muita gente tem vindo falar. Isso. Vi você no outdoor, vi você na placa. É interessante falar sobre outdoor e a gente teve até lá no programa Mundo Imobiliário a Rosa, que é a nova secretária, né? Dessa parte de organização urbana, e ela tinha dito lá, quando foi gravar o programa conosco, que em breve a prefeitura estava disciplinando, né, o posicionamento de outdoors na cidade. E de fato a gente estava muito poluído, né? Isso é importante. Ruim, né? Principalmente na rodovia, né? Quando você passava ali na rodovia. Hoje, se você passar na frente do shopping mesmo, praticamente não tem mais nenhum. Então a cidade está muito limpa. E é bom para todo mundo. Primeiro, porque a gente tem uma cidade sem poluição visual. Segundo, porque a gente acaba arrecadando mais, porque quem tem é quem pode ter, que recolhe todos os impostos que precisa pagar. E terceiro, porque assim, não adianta, se eu tenho 30 placas, ninguém vê ninguém. Exato. Né? Então você tem um aqui e outro ali, todo mundo fica visto e todo mundo fica bem. E cada um a seu tempo. Exatamente. Ô Diego, e a gente tem visto, a gente voltando um pouco sobre essa parte digital, a gente tem encontrado uma resistência, principalmente das pessoas que já têm mais experiência no mercado, já têm uma vivência maior no mercado. Eles pensam muito no sentido de, por que eu vou assistir o programa com aquelas pessoas que não têm a mesma experiência que eu no mercado? Você enxerga um pouco dessa resistência, e por incrível que pareça, a gente tem muitas pessoas, o Franklin assiste sempre o programa, sempre comenta, né? Sempre fala, pessoas que têm muitas experiências e que entendem que conhecimento nunca é demais e elogiam o programa, falam, dão dicas, e a gente tem outras pessoas que acham,
aí eu não preciso aprender mais nada e o meu conhecimento eu já tenho. Perfeito. Olha, primeira coisa, quem acha que já sabe, nada sabe, né? Você vê, Sócrates falava, eu só sei que nada sei, por isso que foi um filósofo que até hoje falamos o nome dele. Então, assim, muitas vezes, por vaidade, alguém pode não querer fazer algo. Eu acho que pessoas inteligentes assistem, né? Pessoas inteligentes acompanham, pessoas inteligentes estão sempre buscando mais informação e mais conhecimento. Então, a dica que a gente dá é essa, né? Se você quer aprender, se você quer estar antenado, se você quer estar por dentro do que está acontecendo, que você consuma esse conteúdo desses espaços. Como eu volto a falar aqui, o programa Mundo Imobiliário, ele é gravado toda segunda-feira. Na maioria das vezes a gente faz ele ao vivo, 99,9%. Vez ou outra que a gente tem incompatibilidade de agenda, que a gente ou reprisa um programa ou já deixa algum gravado. Mas aqui vocês têm sempre novidades. Inclusive eu senti falta, vocês entraram de férias. Foi. Eu senti falta, tá registrado. Eu percebi as férias de vocês. Que lindo. Não, só pra você ver que eu assisto. Vendo, só pra você ver que eu assisto. Eu senti... Vocês ficaram quanto tempo de férias aí? Um recesso de um mês e meio. Foi mais de um mês. É porque a gente passou o final do ano, aí foi quando você viajou. Foi. Até porque Mãe é assim homicídio ainda é crime, né? Aí se a gente não passasse um tempo sem se ver, eu acho que ia A gente tava que não aguentava. Mas olha como eu percebi, né? Eu tenho certeza que muita gente percebeu. Eu percebi que vocês tinham dado uma pausa, eu digo, o pessoal deve ter entrado de férias. A gente acabou não avisando, porque assim, não, vamos tirar o recesso de Natal, Réveillon. Aí a minha filha foi morar em Foz do Iguaçu e eu fui pra lá pra poder instalar ela. Aí passei 10 dias lá. E nesse 10 dias vai pra 15 de ir, de voltar e tudo, deslocamento. E aí foi metade do mês de janeiro. Foi né? embora. Mas é isso, viu, Eduardo? A gente tem que consumir. Eu sinceramente, eu acho que outra dica pra gente ter sucesso é ter um alvo. A gente não precisa fazer porque os outros fazem, nem deixar de fazer porque os outros não fazem. Eu acho que quando você tem um planejamento estratégico, um foco, uma meta, você tem que seguir. E uma das coisas que pode ajudar, seja quem está começando, seja quem já está, é consumir todo tipo de conteúdo que esteja, sobretudo local. E eu falo muito, o local é interessante porque tem as particularidades, as peculiaridades locais. Sim. E o ser humano acaba não valorizando o que é gratuito, né? Porque aqui é gratuito, não paga nada. O mundo imobiliário é gratuito, mas tem uma qualidade no conteúdo, porque aqui a gente escolhe a dedo os convidados desde o primeiro episódio. Não vem um pra cá que seja mais ou menos não, né? E aqui, quantas dicas, quantos insights a gente já teve, quanta coisa boa a gente já falou nesse programa com você, no programa anterior com o Thales, o Fabiano Carvalho, poxa, com a Aline Gama de posicionamento digital. Então a gente traz temas atuais. Sim. Gente capacitada. Muitas dicas que às vezes você vira uma chave para o seu negócio, para a sua profissão, importante. Perfeito, perfeito. E isso é importante que você está falando, Natália, e eu volto a falar, quando a gente planeja uma pauta, a gente pensa muito nessa pauta, né? Aqui vocês têm o Sidney, que eu volto a falar, uma pessoa de uma capacidade fantástica. É porque a gente não vai entrevistar o Sidney, né? Mas cabia, viu, Sidney? Mas assim, lá eu tenho uma parceria muito forte com a Catiane, né, da Lares, ela desenvolve o programa junto comigo. Mas um programa bom, Sidney e Catiane. Não, seria espetacular. Lá a gente tem a Catiane, né, que é a consultora para assuntos financeiros, de financiamento, e temos também a Raizonara, um abraço para a Catiane, para a Raizonara. A Raizonara que é a arquiteta do programa, então ela sempre leva dicas de arquitetura. E, como você falou, sempre que surge qualquer novidade do financiamento imobiliário, nós somos aqui, lá, os primeiros a falar. Então, assim, antes de todo mundo, antes às vezes de qualquer outra coisa, já vai dando dica, né, Sidney, do que vai acontecer. Então, assim, como não consumir isso? Como não consumir isso, né? E é de graça. De graça, né? Aí quem é inteligente consome, né? Então é por isso que eu falo, eu Teve não olho... até essa semana Kelton, André com Kelton. Com Kelton. E eu disse, Kelton mandou pra mim, eu digo, eu não assisti, porque o dele é ao vivo do André. Fica salvo também. Eu digo, não, eu vou assistir, Kelton. Deixa só eu ter um tempinho, que a correria é grande, mas eu vou assistir. Mas é isso, eu acho que a gente tem que se valorizar, se prestigiar. É por isso que vocês foram lá, é por isso que eu estou aqui. Recentemente o André até falou comigo também pra gente fazer uma participação lá. O André já esteve lá comigo. Então, assim, a gente tem que... E outra, é um espaço aberto, né? Eu falo lá, eu tenho certeza que aqui também é assim. Cara,
Se você é consultor, consultora, se você quer compartilhar algum conteúdo interessante, entre em contato, o espaço está aberto, ele é um espaço nosso, Sim, né? Ele não é do Diego, ele não é do Eduardo, e eu sei que vocês pensam da mesma com forma. certeza. Aqui é para agregar, né? Aqui não tem briga de ego, aqui é para agregar. Nem pode. Estamos abertos às sugestões. Sim, Comenta aí quem vocês querem e qual o tema, né? isso. Fica a dica. E é isso, Diego. A gente tá chegando ao fim do nosso programa. Muito rico, foi muito legal. Ouvir a sua história foi maravilhoso. Né? É. E o que é que a gente pede do Diego para encerrar? Não, pra finalizar, Vamos eu quero... puxar mais um pouquinho. Eu quero 2 coisas para finalizar. Eu quero que ele indique 3 livros, 3 filmes e 3 conteúdos digitais que vão agregar ao público. E é prova, hein? É. Não, mas é para o pessoal eu nem ter estudei. conteúdo. Não, Mas, mas você lê Você muito. já falou de um livro aí, Não, que eu não estabelece- conheço. Esse eu quero ler. Estabelecendo uma quantidade, deixa eu uma vontade. Não, mas olha, um livro, eu sempre falo, por onde eu passei... que- Pode ser um de cada, que o Eduardo, às vezes, ele deu uma surtada agora esse ano. Um É livro. porque eu quero fazer o pedido logo grande dos livros na Amazon. É. Tenha Olha, calma. a gente citou aqui um livro do Belfort, que é Os Segredos do Lobo, que ele vai falar sobre essa metodologia linha reta. Olha, é um livro espetacular, se você puder ler ele todo, leia, mas o primeiro e o segundo capítulos, eles são, assim, impactantes e eles viram chaves, porque você começa a entender pontos cruciais de uma venda, principalmente de um fechamento de venda. Então, é um livro que, por exemplo, eu já desenvolvi até treinamento para a equipe lá na Rico, e ele é fácil acesso, quem tem Kindle pode ler no Kindle, né? Está disponível lá no Amazon, enfim. Então, vale a pena, né? O Segredo Essa do Lobo. dica aí já serviu para mim. Pronto. E outro livro que eu sempre falo, por onde eu passei, desde a época de Americanos, olha, o melhor livro de negócios é a Bíblia. É. O melhor livro de negócios. A segunda palavra mais falada na Bíblia é dinheiro. Ai, Seja tá vendo? ele em ouro, E ensina. E aí o que é que acontece? É óbvio que eu não vou aqui cometer, né, fazer as pessoas uma penitência para ler a Bíblia toda, mas eu vou indicar um livro, que ali, a Bíblia, na verdade, é um conjunto de livros, né? Então, se você é empresário, se você é consultor, consultora, se você quer ter sucesso nos negócios, você vai ler o livro de Provérbios. Então, tá dado é o aqui a manual dos negócios. Leia livro de Provérbios, né? Esse é outro livro. E um livro muito importante para a gente também, que é do mercado imobiliário, para entender um pouco de finanças, entender um pouco sobre o mercado imobiliário em si, Pai Rico, Pai Pobre. Né? Inclusive tem um audiolivro, o audiobook. Eu tive a oportunidade de ler o livro e de já ouvir também o audiobook. Muito bom também. E o audiobook é interessante porque, inclusive, tem gratuito na internet. Se você botar Pai Rico, Pai Pobre, vai sair uma porrada de audiobook gratuito. E tem uma dica. Às vezes você tem na operadora telefônica um aplicativo. O Skello, né? Skello, É. que tem audiobook, tem livro digital também. Essas coisas ele manja, né? Essas coisas Não. ele Eu gosto. é com ele. Aqui tem que ter o cara, né? É. E aí você perguntou sobre conteúdo digital. Aí não precisa ser... Tem muitos, né? Mas vamos falar de 3 aqui. Assiste o Papo Imobiliário, Imobiliário, assiste o Mundo Imobiliário, assiste o André Felipe lá, o Papo com Especialista, assiste o podcast com a Premium. E eu tenho plena Já convicção... foi 4 aí, ó. Já foram 4, né? De graça. De graça. Óbvio, tem outros muito bons. A gente sabe que, por exemplo... Mas esses são os melhores. São. o Ricardo Martins, ele tem desenvolvido muito conteúdo legal. Enfim, tem... Sérgio Lândia. Sérgio Lândia. Mas assim, é como eu falo, e é interessante, porque olha, a gente acaba resumindo e filtrando. Porque como nós seguimos também esses caras, ouvimos algumas coisas que são úteis, porque tudo tem a utilidade e algumas não utilidades, né? Mas assim, a gente acaba filtrando e trazendo de forma resumida muito conteúdo que o pessoal trata. Então, você perguntou de conteúdo digital, sem dúvida, Agora, eu vou dar uma são esses. dica. Eu vou assistir tudo isso, é muito tempo, né? Coloca no acelerado, né? É um caminho sem volta. Não tem um acelerado do WhatsApp. 2x. O pior que tem. 2x. Eu não Poxa, tô. Tem gente que no presencial eu não tô conseguindo ouvir porque fala muito devagar. Não, menino, e eu é tô um falando perigo. assim, às vezes eu tô gravando história, eu digo, deixa eu falar mais rápido. Daí tem hora que eu digo, não. É um perigo, é um perigo. É. E você perguntou outra coisa, livro, vídeo, Filmes. filmes. Rapaz, ó, eu sou fã, por exemplo, não é nem filme, é uma série, mas eu acho massa, que é o Suits.
E ensina várias coisas, tá? Por isso que você tá fazendo curso de Direito? Também, ó, já pensou, não, aí foi uma doideira, eu acho que eu acordei com a pá virada e me matriculei. Eu acho que foi. Meu Deus do céu, mas assim, Deus é bom em tudo. E aí, mas assim, gosto, esse filme Desafiando Gigantes é um filme fantástico de superação, eu acho que a nossa profissão exige muito isso, né? Enfim, e ajuda bastante. E tem outro filme, rapaz, que agora eu esqueci o nome, mas ele fala sobre o mercado imobiliário, que é a história até, inclusive, de um pessoal que monta uma imobiliária, mas eu vou ficar devendo. Depois eu vou comentar aqui nesse vídeo, eu coloco lá nos comentários, então vou ficar devendo. Você que está assistindo agora, vê lá nos comentários se eu já coloquei, se eu não coloquei, fica olhando todo dia para ver se eu ponho. Esse Eduardo é exigente. E o outro, como você tem esse viés muito religioso, eu queria que você deixasse alguns princípios que vão ajudar as pessoas, tanto no profissional quanto no pessoal, a ter sucesso. A primeira coisa, Eduardo, assim, é entender que nós somos, na verdade, não acredito numa dicotomia, humanos e espirituais. Nós somos os dois, ao mesmo tempo, sempre, né? Então, a primeira coisa é entender a nossa humanidade. Às vezes a gente briga por besteira, às vezes a gente deixa de compreender por besteira, a gente tem muita vaidade. Então, assim, para você ter sucesso em qualquer coisa, você precisa saber se relacionar com pessoas. E saber se relacionar é saber ouvir, saber perdoar, saber entender, saber compreender. Então, é muito importante que a gente tenha isso. Outra coisa, óbvio, né? A gente tem que ter fé em tudo que a gente faz. A Bíblia nos ensina tudo que nós precisamos, né? Mas, voltando para aquele primeiro ponto que eu falei, em algum momento a gente vai errar. Isso é fato. Mas que quando a gente erra, a gente aprenda com o erro. E se a gente errar, que a gente erre sem maldade, que a gente erre na ingenuidade, porque isso vai acontecer. Mas a gente precisa preservar respeito, honestidade, transparência para tudo. Nós somos a imagem, né, que nós queremos transmitir, nós somos a nossa empresa, então é importante que a gente seja transparente, que a gente seja verdadeiro, que a gente... vale muito mais isso do que ganhar dinheiro, entenda? No começo a gente quer muito dinheiro, né? E a gente às vezes faz qualquer coisa pelo dinheiro, mas a gente depois percebe que é muito melhor trabalhar corretamente, porque o dinheiro vai vir atrás da gente. O dinheiro é uma consequência, É uma né? consequência. Então, você acaba hoje, graças a Deus, eu digo por experiência, eu tenho clientes, e isso é dignificante demais. Eu falo muito também lá na imobiliária isso. Eu digo, vocês precisam construir isso. Eu tenho um cliente, eu mostro para eles áudios de cliente que diz, fulano me mostrou tal produto, eu queria ouvir de você, é bom ou é ruim? Eu compro, vai me vender? E compra comigo se eu disser que é interessante. Se eu disser que também não é interessante, ele não vai comprar. E tem vezes que eu falo que não é interessante, porque entenda, eu aprendi no mercado financeiro isso. A gente fala, poupança é ruim, e Natália trabalhou em banco, sabe? Poupança é ruim, CDB é ruim, o bom são ações. Não existe. Tudo é bom. Depende para qual momento e para quem é a pessoa. Exatamente. Então tem produto que não adianta empurrar para o cliente. Se você perceber por algum motivo que ele não atende a alguma expectativa, você precisa ser honesto na avaliação. Óbvio, no final quem decide é o cliente, mas não vale a pena ganhar dinheiro a qualquer custo. E quem está falando não é uma pessoa que nunca errou nesse ponto, é uma pessoa que já errou e que percebeu que não vale a pena, né? Então eu acho que tem muito mais prioridade quando a gente reconhece que a gente já errou nesse sentido. Então tiveram alguns negócios imobiliários que eu fiz, talvez, que eu apreciei as coisas, mas que eu disse, meu Deus, será que era? E até hoje eu fico com a dúvida. E lá na frente você pode descobrir se o cliente ficou insatisfeito ou não, se era ou não era. Então hoje é muito mais com consistência, com calma, com prática. Você pode ser efetivo na venda, reforçar onde tem que reforçar, mas do jeito correto. E volto para a indicação que eu dei. Os Segredos do Lobo ensinam muito a respeito disso. Excelente. Menino, que programa. Foi bom, viu? Rapaz, Um saldo bom. eu não disse que ele ia falar bastante. Foi. A gente tava aqui conversando, eu digo, bicho, tô preocupado com a hora. Aí ele disse, não, bichinho mas nem você vai falando aí, eu falo demais. Meu Deus do céu. Fala. Não, E a gente E a gosta gente também. aqui também fala um bocado. Deu certinho. Diego, e pra finalizar, como é que ele encontra nas redes sociais? Então, é só lá no Instagram, diegodurenberg.imóveis, né? E aí, quem quiser também prestigiar, assistir o programa Mundo Imobiliário, no YouTube, procura lá TV Ops, e no canal da TV Ops no YouTube, tem lá todos os nossos também episódios, fica tudo salvo para quem quiser assistir e aprender Excelente, um pouquinho. vale Curte muito a lá pena. também, se inscreve lá também no canal Exato. do Diego, que vale muito a pena. É muito... E as redes da Rico? Rico Imobiliária, né? Aí também vai seguir a Rico lá.
E lá na Rico a gente tem toda a Uma cartela das melhores dos nossos... imobiliárias de Arapiraca. Amém, Faça amém. seu merchan. Tem, né? A gente tenta trabalhar com seriedade, com honestidade, respeitando o cliente e tentando atendê-lo da melhor forma possível. E assim, o da Rico, uma das coisas que eu gosto também é do site. Muito legal, né? Muito bem organizado. Dinâmico, né? Profissionalismo, né? Eles são muito profissionais. Porque se muito você observar, capacitados. a gente tem poucos sites em Arapiraca de De imobiliários. imóveis. A gente tem Deon, tem a Prêmio, vocês, o André, Felipe. Eu tenho o meu, mas eu tô atualizando. Acredito que... Me desculpe se eu esqueci alguém, mas acho que são os principais que a pessoa se recorda de olhar. Inclusive, sim, a gente teve a felicidade, você deve saber, o próprio pessoal da Caixa Econômica Federal referenciando, né, o site da gente para engenheiros na hora de avaliação, porque a gente realmente tenta ter esse cuidado de atualização, né, não só dos imóveis que ainda estão disponíveis, mas de atualização de preço. Por exemplo, a gente tem um alerta no nosso sistema que de tanto em tanto período, se aquele imóvel ele não foi vendido, a gente precisa entrar em contato com o cliente e fazer uma nova avaliação para saber se ele não foi vendido por causa do preço ou se ele está até desatualizado e não foi vendido por outro motivo, né? Então, manter sempre tudo do jeito correto. Mas é verdade, realmente. Isso aí, quando os sites que a gente utiliza como balizamento, para contestação, a gente vai lá na Rico e já Dá uma olhadinha. Já tem tudo isso. Excelente. Perfeito. Queria agradecer demais aí o convite. Nós que agradecemos, né? A gente sabe da sua vida corrida, que você descobriu algum santo aí para estar aqui hoje, né? E gratidão mesmo. Foi maravilhoso. E eu estou aqui hoje por admiração e respeito. Eu não poderia nunca negar um convite, porque eu realmente me sinto lisonjeado pelo convite. Ah, que bom. Mas eu vou dar um abraço nele. É recíproco. E o Paga Nós. Vamos falar sobre agradecer os nossos patrocinadores que confiam no nosso trabalho, estão aqui com a gente, né? Gratidão também a eles, a Prefeitura de Arapiraca, alô Luciano Barbosa. Tamo junto. Construtora Incorporadora Nix. Um abraço aí, meu amigo Egídio. Tamo junto. JCF Motors, né? Caô aqui em Arapiraca. A Grazi, né? Tamo Um beijo, junto. Grazi. E o Betinho, do Comercial Casa Nova, material de construção, o melhor de Arapiraca, melhor preço. Meu amigo Betinho, um abraço. Eu sou Natália Borges, consultora imobiliária. Meu Instagram é Natália Borges, com 2 S's no final. Conteúdo bom, muita coisa boa no meu Instagram. Sigam, acompanhem, interajam. Sou Sidney Calisto, correspondente da Caixa. Meu Instagram é Sidney Calisto, @Sidney Calisto, segue lá. A gente também tenta passar muito conteúdo. Segue o Instagram do Papo Imobiliário, segue o Instagram do Diego, do Mundo. E do Eduardo. E o meu é @Eduardo Albuquerque Imóveis. Pode seguir lá no Instagram, no TikTok e no YouTube. É diferente dos iguais. Né? Multiplataformas. É isso, gente. Se inscreve aqui no vídeo também, né? No canal da gente no YouTube. Você que está assistindo aqui até o final no YouTube, se inscreve, assina o sininho de notificações. Ajuda a gente bastante. Dá o curtir também no vídeo e comenta o que você gostou no programa, o que a gente precisa melhorar. Dá dicas de convidados, dicas de assuntos que a gente pode falar, que vai ajudar bastante também. É isso, beijo, até a próxima. A foto. A foto.